A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos iniciando nosso último trimestre do ano de 2022 das lições bíblicas jovens. E neste trimestre nós estaremos estudando o tema liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. E na lição de número 1, a lição que vai dar o pontapé inicial neste quarto trimestre, estaremos estudando o que é liderança cristã. Então, meus amados irmãos, hoje começa a nossa caminhada nessas 3 aulas de subsídio extra fornecida aos irmãos que vão ministrar a aula e aqueles que vão assistir a aula de contribuírem para o enriquecimento e crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus na sua sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Então vamos comentar a lição de número 1, o que é liderança cristã. Então, dentro, meus amados irmãos, dessa perspectiva de liderança cristã, o autor, nessa lição de número 1, como é de praxe nas lições da CPAD, a lição 1 é uma lição introdutória do que nós vamos estudar, ou do que nós vamos estudar no trimestre, ou umas definições necessárias para entendermos do assunto que irá ser tratado nas demais lições, assim como essa lição de número 1 vai nos fazer, vai nos mostrar o que é liderança. Nós temos que saber o que é liderança, qual o trabalho de um líder, qual a parte desse trabalho do líder dentro da liderança e o que não é liderança. Então nós vamos trabalhar nessa lição de número 1 praticamente com definições para quando entrarmos a estudarmos as lideranças de alguns personagens bíblicos, nós já entendermos de antemão o que é e o que não é liderança. Isso se faz necessário para que a aula seja mais produtiva e mais receptiva, mais significativa, vamos falar desta forma, para que os alunos venham a compreender e entender. Então a aula 1 é o base, é a pilastra principal do trimestre. Está nessa aula de número 1, porque aqui vai estar as definições. Então, na parte introdutória da lição, vem mostrando esses debates que sempre existiram acerca da liderança, tanto no meio cristão quanto no mundo secular. Por que nós falamos isso? Porque houve uma época, quando começaram os estudos dentro para saber o que é um líder, qual a forma de liderar, e muitos estudos foram feitos, teve uma época em que as pessoas acreditavam que ser líder era algo nato. Em algumas pessoas até talvez seja, mas nós não vamos entrar nessa área de estudo científico, nem voltado tão pouco para a área psicológica quanto para a área sociológica. Mas houve uma época que acreditava-se unicamente que a pessoa já era líder por natureza. Ela nascia com aquilo, era algo nato nela, já nasceu com aquela capacidade de liderar. Mas o tempo vai passando e as pessoas começaram agora a entender e a compreender que a liderança ela é desenvolvida, que a liderança ela é estimulada através sim da teoria e principalmente da prática. Mas nós não vamos nos ater a esses aspectos seculares num caso de estudo de lideranças voltado para os estudos, porque nós temos que entender de maneira simples, porque isso aqui já está fazendo um resumo de tudo aquilo que é liderança, o que se entende por liderança hoje, porque hoje abriu-se o leque, as pessoas compreendem melhor e entendem melhor que liderança é essa parte que nós vamos adentrar aqui. O autor também vem comentando na lição bíblica, meu irmão, que mostra que
Nas Sagradas Escrituras, sempre pessoas são levantadas para liderar. E o exemplo maior de liderança, é claro, como o exemplo maior de todos os preceitos que foram entregues, de tudo aquilo que deve se fazer, o exemplo maior a se seguir é Cristo, e até o próprio Cristo preparou pessoas para liderar. E este, meu irmão, é um dos atributos do líder, é essa capacidade de preparar pessoas para exercer a liderança. Também nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas entrando nos tópicos da lição, o primeiro tópico da lição é falar o que é liderança. Ele vai definir o termo liderança. Então, dentro dessa definição do termo liderança, é compreensível tanto na área bíblica quanto na área secular que liderança é aquela pessoa que vai à frente, é aquela pessoa que tem a responsabilidade de conduzir essas pessoas, orientando-as e também conduzindo, como nós já falamos, de orientando as pessoas e guiando as pessoas nas diferentes situações de vida. Então, ser líder requer esses passos, conduzir pessoas, orientando e guiando-as nas mais diferentes situações. De uma forma mais resumida e bem enxuta, nós podemos definir liderança como a arte de influenciar pessoas. Porque liderança é a arte de influenciar pessoas. Porque, meu irmão, o atributo maior de um líder é um exemplo. Não existe atributo, não existe uma maneira melhor de liderar do que através do exemplo. Não é apenas na teoria de falar e não fazer, mas é aquele de falar e estar junto e fazer junto, ou seja, através do exemplo. O exemplo é o atributo por excelência de um líder, porque as pessoas vão olhar para o líder e vão saber que o exemplo dele é um exemplo a ser seguido. E isto de influenciar essas pessoas é liderar. Porque quando eu influencio pessoas de tal maneira que ajam voluntariamente em prol do objetivo a ser alcançado, eu de fato estou sendo um líder. Porque as pessoas estão agindo voluntariamente em prol de um objetivo a ser alcançado, mas não unicamente pelo líder, porque a pessoa que é influenciada pelo líder, ela vai entender que o objetivo do líder é o objetivo dela. Por quê? Porque todos estão na mesma canoa, todos estão no mesmo barco, todos estão no mesmo carro. Então o objetivo é comum. E o líder que consegue influenciar as pessoas dessa tal maneira, ele está exercendo a liderança de forma eficaz. Está sendo verdadeiramente um líder, está exercendo a liderança. Então, liderança, a definição é esta, meu irmão. É influenciar pessoas, conduzir pessoas, orientar as pessoas, guiando as pessoas nas mais diferentes situações, em benefício do grupo. É sempre em benefício do grupo, por isso nós falamos isso, que tem essa capacidade, o líder, essa liderança é a capacidade de influenciar pessoas, e quando ele faz isso, ele está agindo em prol não dele, mas do grupo liderado. Isso é o conceito de liderança, tanto no meio secular quanto no meio cristão. Entretanto, dentro da teologia cristã, nós temos uma definição para a liderança cristã. A única coisa que nós acrescentaremos dentro desse conceito de liderança para a liderança cristã é que
Nós falamos que liderança é a responsabilidade que a pessoa tem de conduzir pessoas, orientar, guiando, mostrando pelo exemplo, não é isso? Isso é liderança. Liderança cristã é tudo isso, porém, segundo os padrões bíblicos. Eu vou conduzir pessoas segundo padrões bíblicos, orientar segundo os padrões bíblicos e guiar segundo os padrões bíblicos. Então, liderança cristã é influenciar pessoas através das sagradas escrituras, para que as pessoas venham e ajam sim voluntariamente, ajam como discípulos de Cristo. Porque o padrão bíblico de liderança para aquela pessoa que está à frente de um grupo, meu irmão, é servir e agradar a Cristo. E o padrão bíblico é este. Qual o padrão bíblico de liderança? Fazer todas as coisas em benefício do reino de Deus. Quando nós falamos da definição de liderança, nós falamos que é conduzir as pessoas para que ajam voluntariamente, para que venham a alcançar o objetivo que foi traçado pelo líder, com o objetivo de todo o grupo ser beneficiado. Na liderança cristã é a mesma coisa, com o acréscimo de que o objetivo único e central é fazer as pessoas servirem e agradarem a Cristo. Esse é o objetivo da liderança cristã. E o primeiro chamado divino para o ser humano, ele não foi o chamado para liderar, mas é o chamado para servir. É o chamado para servir como discípulo de Cristo. Dentro do cristianismo, meu irmão, vai na contramão do que o mundo ensina. Dentro do cristianismo, o último será o primeiro. E o primeiro será o último. Dentro do cristianismo, irmão, o maior serve ao menor. Então, quando Cristo fala essas palavras, ele está dizendo que aquele que vier a exercer liderança no meio do povo de Deus, quanto mais ele subir, porque no cristianismo é os degraus não é subindo, mas é descendo. Quanto mais ele avança um degrau, mais ele deve se vir. Porque mais pessoas, vamos falar assim, estão ali debaixo da sua liderança. E quanto mais pessoas estão debaixo da sua liderança, você tem que servir cada vez mais. No reino de Deus é o contramão do mundo. O líder levantado por Deus é para servir. Isso nós vamos estudar ao longo deste trimestre de forma muito clara e simples. O autor, para encerrar o primeiro tópico, vai falar também sobre liderança e serviço. Porque se liderar, o primeiro chamado não foi para liderar, mas para servir. Então, dentro dessa perspectiva de liderança e serviço, liderança é servir as pessoas, auxiliando-as a identificar e cumprir o propósito que Deus tem para as suas vidas. Liderança, meu irmão, nunca em benefício do líder, mas em benefício do coletivo. E dentro do reino de Deus é em benefício de Cristo, em benefício do reino de Deus, para fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, para fazer com que as pessoas venham a agradar a Deus, para fazer com que as pessoas entendam o caminho a ser seguido, traçado e almejado. Isto é liderança, isto é servir a Deus. Isso a gente vai estudar também ao longo deste trimestre de forma muito clara. O segundo tópico da lição vai falar sobre parte do trabalho de um líder. A primeira coisa que o autor fala é de descobrir novos talentos. Esta é uma função essencial do líder. Por quê? Porque o líder
que é líder, ele entende que vai chegar o momento dele passar o cajado, dele passar as suas funções, dele passar as suas responsabilidades, sim, para outro, porque vai chegar o momento ou que ele vai ser transferido para outro lugar, ou que ele vai morrer, certamente, sim, se Cristo não voltar até lá, e ele tem que preparar pessoas. O verdadeiro líder é que prepara pessoas. Líder tem que ter visão, meu irmão. Tem que ter visão. E o líder que tem visão, ele planta pessoas. Já dizia John Maxwell em um de seus livros, ele fala sobre essa parte de liderança. Ele fala: se você tem visão de um ano, você planta uma árvore, uma plantinha que vai dar fruto em um ano. Se você tem visão para 10 anos, você vai plantar uma árvore que demora muitos anos para dar fruto. Então a sua visão é de 10 anos. Mas aquele que tem visão de uma vida, tem visão futura, que tem visão permanente, que o trabalho deve ser exercido constantemente, ininterruptamente, ele planta pessoas. Porque aquele que planta pessoas, meu irmão, ele compreende que o trabalho não vai parar. E é uma pessoa que tem visão. E a pessoa que tem visão, o líder que tem visão, ele prepara pessoas. Então, tudo isso entra nessa parte de descobrir novos talentos. E Paulo, o autor cita isso, percebe isso na vida de Timóteo, que Timóteo tinha um dom. E Paulo chega para ele: meu filho, você tem um dom. Não despreze o dom que é em ti. Não despreze, antes desperta. Desperta o dom que é em ti. Porque Paulo via que Timóteo tinha um chamado, via que Timóteo tinha um desempenho a ser executado, uma responsabilidade a ser executada, que era liderar a igreja em Creta. Paulo entendia. Não é em Creta. Creta, se não me engano, era Tito. Tito foi o líder da igreja de Creta, mas Timóteo também foi líder de uma igreja. Agora me fugiu da memória a igreja que Timóteo ali exercia o seu pastoreio. O segundo subtópico que o autor vem falar é sobre essa parte de guiar. E ele vai tomar como exemplo Cristo, Deus, que é o sumo pastor, o supremo pastor. E ele cita o Salmo 23 para mostrar o que Deus faz. Ele guia mansamente as águas tranquilas. O líder tem essa função de descobrir, sim, novos talentos e também tem a função de guiar. As pessoas precisam, meu irmão, de pessoas que estejam prontas e preparadas para terem aconselhamentos que venham a os guiar a tomar o caminho correto e a decisão certa. Mas não é segundo os nossos conceitos, é segundo a palavra de Deus. O guia tem que estar pautado na palavra de Deus para entender que ele está tratando de pessoas que são filhos de Deus, que Deus incumbiu-os de apacentar a igreja que é dele. Porque Deus constituiu pastores sobre a igreja dele, que foi comprada pelo sangue de Cristo, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, mas ele constituiu pessoas capacitadas por ele para tomarem as decisões do corpo de Cristo aqui na terra como instituição. Então, o líder tem essa parte do trabalho do líder, descobrir novos talentos, guiar e também abençoar. Por que abençoar? Porque às vezes, meu irmão, você não pode estar exercendo uma função de liderança. E às vezes você está tratando com pessoas que não exercem uma liderança eficaz, com pessoas que são líderes apenas no cargo, vamos falar assim,
apenas para que as pessoas outras vejam, mas a pessoa não exerce uma liderança. É um líder autoritário, é um líder carrancudo, é um líder que não ouve os seus liderados, é um líder que não tem a competência de guiar. É o líder que não tem a competência de descobrir novos talentos. Na verdade, ele faz o contrário, ele nem guia e também nem desperta os talentos que as pessoas têm, porque ele se acha que é o dono daquela posição, que ele se acha que é o dono daquela função. Então, muitas pessoas vai chegar um momento que as coisas vão ser invertidas. E aquele que estava por baixo vai estar por cima. Aquele que estava lá no final da fila vai ser o testa da fila. Por quê? Porque Deus faz assim quando Ele quer. E o autor nos traz exemplo, nos citando a história de José. Que José outrora foi vendido pelos seus irmãos, foi escarnecido pelos seus irmãos. Mas quando José chegou lá na frente, quando Deus tira ele lá do calabouço e faz governador do Egito, ele abençoa aqueles que um dia o venderam, maltrataram, escarneceram de sua vida. Ele agora estava numa posição de destaque. E ele poderia, meu irmão, muito bem causar dano para aqueles que outrora lhe causaram dano, mas não. Quando ele está lá na função, ele entende que Deus o colocou ali para abençoar. Deus o colocou ali para abençoar aqueles que outrora lhe perseguiram, aqueles que outrora lhe escarneceram. E isto é um verdadeiro líder que não pensa unicamente em si, mas pensa no coletivo, meu irmão. E foi isso que está dentro da definição de liderança que falamos anteriormente. Então, o líder, meu irmão, como parte do trabalho do líder, ele está ali para descobrir talentos, para guiar e para abençoar, abençoar independente da situação. Essa parte foi muito interessante do autor ter citado José, porque vem mostrar que o líder não abençoa unicamente aqueles que estão ali a fazer conforme tudo o que deveria ser feito, unicamente porque as pessoas fazem tudo com calma, ouvem com obediência, mas foram pessoas que ele sempre se deu bem com aquelas pessoas. Foram pessoas que estão ali sempre do seu lado, mas aqui aconteceu o contrário. Eram pessoas que venderam, tiraram ele do seio da sua família, tiraram ele da proteção do seu pai e o venderam como escravo. Mas lá na frente, Deus mudou o cativeiro de José. E quando Deus mudou o cativeiro de José, meu irmão, ele abençoou os que os tinham maltratado. E para encerrarmos a nossa lição, o terceiro tópico vai falar o que não é liderança. Liderar, o autor fala que não é agir com arrogância, porque há pessoas que pensam que liderar está acima das outras pessoas. E essas pessoas acham-se superior às outras. Se uma pessoa já está agindo assim, é porque ele não é líder. Nós não falamos nisso na introdução da lição, mas cabe falar agora, porque é uma diferença entre líder e chefe. O líder é aquele que influencia pessoas a agirem voluntariamente em prol do benefício do objetivo do grupo. Isso é líder, que trabalha através do exemplo, da influência. Mas o chefe não. E tem pessoas dentro da igreja que agem como chefe. Que ele se coloca numa posição superior, porque no mundo secular é assim que acontece, o chefe é aquele que exerce a liderança. E muitas vezes a pessoa é chefe e não é líder. E às vezes que a pessoa é chefe, mas também é líder. E prevalece mais a parte de líder, porque líder influencia voluntariamente, o chefe não. O chefe é autoritariamente, é impondo, não através do exemplo, mas através da posição. E dentro da liderança cristã não tem isso, não existe isso, meu irmão. A pessoa que se achar superior porque está exercendo um cargo de liderança é porque ele já não é líder. Ele quer ser o chefe.
Porque liderar não é estar acima das outras pessoas, não é ser superior às outras pessoas. É um pensamento equivocado. E muitas vezes repele as pessoas, repele os cristãos de se aproximarem de Deus, porque estamos tratando, não é da minha causa, não é da sua causa, é da causa do reino de Deus. Então, liderar não é agir com arrogância. Quem é líder não é superior, mas é servo. Nós já falamos disso, que os degraus na liderança cristã ele não é para cima, mas é para baixo. Cada degrau que você avança, você está descendo mais. Quanto mais você desce, você tem que entender que você tem que servir. Que no reino de Deus não é como acontece no mundo. É o contrário. É servir. E aquele que não nasce, aquele que não serve para servir, não serve para ser servo de Deus. Porque Cristo deu exemplo. Se ele, sendo mestre e senhor, quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala: se eu, sendo mestre e senhor, vos fiz isso, fazer o mesmo também com os outros. Da mesma forma você deve agir. Cristo está dizendo, vocês têm que ser humildes. Tem que estar pronto para servir. Tem que estar pronto para fazer com que os outros venham a sentir refrigério através da sua liderança, através do seu exemplo. Liderar também não é dar ordens. É aquilo que nós falamos, meu irmão. Tudo está dentro da definição de liderança, tanto da liderança secular quanto da cristã. Porque liderar não é dar ordens, é fazer com que as pessoas ajam voluntariamente em prol dos objetivos do grupo. Já está falando que as pessoas ajam voluntariamente. Por quê? Porque o líder ele não dá ordem, ele pede. Ele caminha junto e ele pede aquilo para fazer que ele também está fazendo. Ele não apenas ordena, porque isso é função de chefe. Por isso tem pessoas que estão exercendo não liderança, mas estão exercendo chefia dentro da igreja. E o líder, meu irmão, é aquele que diz: faça assim, 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 bora, vamos fazer assim. O chefe fala, faça assim. O líder faz, vamos fazer assim. Por quê? Porque ele está enganjado também dentro dessa perspectiva de estar inserido em benefício do grupo. Então, liderar não é dar ordens. E liderar não é transferir responsabilidades. Porque a responsabilidade, isso é fato, do líder, ela é intransferível. E ela deve ser assumida publicamente. E dentro dessa perspectiva, o autor vai citar Paulo, que entendia que ele tinha uma responsabilidade como servo de Deus. Por isso ele fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele entendia que tinha responsabilidades. O servo de Deus, ele tem responsabilidades. O líder tem sua responsabilidade, ele não deve transferir essa responsabilidade para outro, porque no momento que ele transferir, ele está deixando de fazer a vontade de Deus. O autor cita o caso de Davi, porque a palavra de Deus fala que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em seu palácio. Não foi exercer a sua função, ou seja, ele transferiu responsabilidades. E aquele momento ali, aquele acontecimento subsequente de Davi não ir para a guerra, no tempo que os reis deveriam ir para a guerra, gerou transtorno para a sua vida e para a sua descendência. Então, quando o líder ele transfere responsabilidade, meu irmão, ele está negligenciando aquilo que Deus colocou na sua mão, está negligenciando o papel de líder, ao qual cai sobre ele a responsabilidade. Porque o líder tem que estar junto, porque o líder tem que estar caminhando com seus liderados, porque é através da influência, é através do exemplo que a liderança se caracteriza de forma mais significativa. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando esta primeira lição deste primeiro trimestre, desse quarto trimestre de 2022. E comentamos a primeira lição, que fala sobre o que é liderança cristã, dando um pontapé inicial nas lições bíblicas deste
lições bíblicas deste trimestre, ao qual estamos estudando liderança na Igreja de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.